alunos! Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa. Esta é a aula de número 24 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento a reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos legais e normativos. Como detalhamento, relação entre textos e documentos legais e normativos, objetivos, elementos constitutivos, recursos linguísticos, efeitos de sentido, vocabulário, informação, sustentação e pertinência do pedido ou reclamação e formas de regulamentação. Então, vamos iniciar mais esta aula. Nesta unidade, segunda unidade do nosso módulo, nós colocamos ali como tema gerador a questão dos direitos das crianças e dos adolescentes, correto? Então, nesta aula em que nós vamos falar especificamente sobre, novamente, textos legais com esse enfoque, nós trouxemos aqui para vocês justamente aqui um questionamento inicial. O que é ser criança? Já se questionaram sobre isso? E o que é ser adolescente? Esse vai aparecer daqui a pouco, né? Mas vamos então iniciar a nossa reflexão. Vamos avançar? Vamos lá? Então, olha só, até o século XII não havia uma concepção de infância, né? Então, a criança era tratada como este adulto em miniatura, né? Porém, este foi o entendimento que ao longo do tempo foi modificando, correto? Então, avançando. Aí, antes do advento do pensamento cristão, não era comum, portanto, a noção de proteção à infância, porque já que não havia ideia de uma criança, não havia ideia de infância, portanto, a noção de proteção à infância. Porém, avançamos, correto? E um marco interessante e importante nisso é justamente a questão da construção do discurso cristão, né? Em que se tinha aí o culto ao menino Jesus. Então, nesse contexto, vai iniciar esse processo, né? E, claro, com outras questões sociais, a emergir esse sentimento de infância, de observar essa fase da vida como algo especial que precisa de situações específicas. Avançando, foi somente no século XVIII, com o surgimento do sentimento de infância, propriamente dito, que a concepção de infância se efetivou. A partir daí, elas passam do ponto de vista biológico a ser tratadas com particularidades, a serem percebidas nas suas singularidades, por possuírem sentimentos próprios. Então, percebam que dentro da história, né, da nossa civilização, o século XVIII é algo relativamente próximo. Então, vejam que essa noção é algo então que vem se desenvolvendo em termos da história da humanidade, correto? É a partir de um tempo um pouco mais recente, correto? Avança, por favor. Né? Então, começou o movimento de entendimento da criança como esse indivíduo que vai ter, nessa fase, o seu próprio universo e as preocupações sociais e familiares devem estar em torno deste cuidado a essa fase tão importante do desenvolvimento humano, correto? E aí, avançando, por favor, na atualidade, a criança é considerada um ser competente. Então, vejam, é já um entendimento e um pensamento mais recente, que vai justamente tratar e abordar essa criança como esse ser que tem as suas necessidades próprias desta fase, seu modo de pensar e agir, modos que são próprios, tá? E as suas representações de infância vão variar conforme a colocação da criança na família, na classe social, a questão do gênero, da etnia, do grupo etário que está em volta dela, né, e da sociedade em geral. Mas vejam que se antes não se tinha uma noção de infância, atualmente se tem claramente definido que a criança, nessa fase da vida, ela tem ali as suas próprias necessidades e a forma de ser que é própria desta fase da vida. E assim como a noção de infância, de criança, do que é ser criança, se modificou ao passar do tempo, também a de adolescência, né, do que é ser adolescente, também é algo que se modificou ao longo do tempo e de uma forma até mais recente do que a noção de infância. Então, olhem só, que é ser adolescente é um conceito que vai aparecer na nossa cultura ocidental já no início do século XX, ou seja, bem mais recente, correto? É comum, inclusive, ouvir da minha mãe
que na época dela, essa história de adolescência não existia, né? Isso é algo mais atual. A minha mãe sempre fala isso. Pode avançar, por favor? Na Idade Média, tanto a infância quanto a adolescência não eram assim reconhecidas, correto? E aí, neste período, né, segundo este autor, no período de transição para a vida adulta, as maiores preocupações da comunidade eram justamente a castidade e o casamento, e não necessariamente as necessidades deste ser que estava mudando de fase, né, aí, de uma infância para uma adolescência que ainda não era assim tão bem constituída, né, quais as necessidades deste indivíduo, né, as suas particulares, eram mais preocupações sociais, correto? Seguindo adiante. Nos séculos XVI e XVII, os jovens das comunidades rurais eram vistos como tendo a posse plena da capacidade para o trabalho e para a guerra. Portanto, já eram tratados como adultos, correto? E tinham tais responsabilidades. E aí, percebam que ela, a adolescência, vai ter nascido discretamente na nossa sociedade, nos meios burgueses, no decorrer do século XVIII, cristalizando-se ao longo do século XIX, com a instauração da escola obrigatória pelas leis, e se tornando algo, de fato, a noção que se tem atualmente, a partir do século XX, como a gente viu. Então, vejam que são fases da vida que a nossa sociedade recentemente tem pensado, tem voltado seu olhar e se preocupado, correto? Mas se não havia até então essa preocupação de maneira tão clara, essa noção de que eram fases distintas dos seres humanos, é fato que essa passagem de fase da vida sempre foi sentida e registrada pelos povos, independente aí do seu desenvolvimento material ou do tempo em que esses povos estavam aí situados no tempo, correto? Essa entrada, essa passagem de fase vai sempre ser registrada. Pode passar a cartela, por favor? E é justamente essa passagem da infância para a adolescência é um marco importante do desenvolvimento que está repleta de cerimônias em diversas civilizações que demonstram a mudança da fase de vida. Seja você aqui do Brasil, morador da região norte, ou de repente lá do outro lado do mundo, pertencente a outro povo, é comum que exista algum tipo de marco, algum tipo de ritual de passagem que nós falamos, né, utilizamos esse termo, ritual de passagem. É algo que marca essa mudança de fase da vida. Existe aí algum tipo de simbologia nesse processo. E é o que a gente vai observar na narrativa que temos no vídeo que vamos assistir agora. Então, é uma lenda, mas vejam a importância da entrada na adolescência. Embora não fosse aí uma fase tão bem demarcada, mas essa importância sempre foi simbólica dentro das sociedades. Então, acompanhem. A lenda do peixe-boi. Um dia, os tucuna fizeram uma festa de moça nova e pelação de curumim. Mas o pajé mandou a moça nova e o curumim tomar banho na beira do rio. Quando a moça mergulhou, o pajé jogou atrás dela um talo de canarana. E quando ela boiou, já era peixe-boi. E assim que o curumim mergulhou, jogaram também atrás dele talo de canarana. Quando ele boiou perto da moça, já era também peixe-boi. Todos os peixes-boi nasceram desse casal, e é por isso
porque eles comem canarana. Então vejam que a festa de Pelação de Curumim e de Moça Nova é justamente uma marca dessa mudança de fase da vida, né? Então, esse sempre foi um elemento importante e demarcante aí para o desenvolvimento humano, independente da sociedade na qual essa criança e esse adolescente está inserido, né? E essa lenda aí que o foco principal é a questão do peixe-boi, de como surgiu de acordo com este povo, mas percebam ali o símbolo, a significação da passagem da infância para a adolescência presente aí, certo? E aí, pessoal, agora pensando na nossa organização social, né? Essa preocupação que a gente viu que foi algo que foi aumentando ao longo do tempo, sobre a questão da infância e da adolescência serem fases distintas, que precisam de resguardo, que precisam de proteção específica, e a partir da nossa Constituição, então, começou-se a busca por uma regulamentação dessa fase da vida. Quais são os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Existe, então, uma linha, né, uma trajetória legal, de textos legais, que foram ajudando a construir essa noção. Então, vamos retomar, olhem aí. Então, primeiro ponto a ser retomado, a ser observado, é justamente um documento chamado a Declaração dos Direitos da Criança, que foi proclamada pela ONU. Quando que esse documento foi publicado, vamos dizer assim? 20 de novembro de 1959. Né? E foi ratificada pelo Brasil no artigo 84, inciso 21 da Constituição. Constituição essa de 1988, tá? Então, depois dessa declaração, a gente vai justamente agora para o âmbito nacional, que é a Constituição, pode passar, por favor? A Constituição de 1988, que, em seu artigo 227, garante às crianças e adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica e moral, além de protegê-los de forma especial, ou seja, através de dispositivos legais diferenciados contra a negligência, maus tratos, violência, exploração, crueldade e opressão. Então, a partir disso que está posto lá nessa Constituição, na nossa Constituição, que está em vigência até os dias atuais, é que os debates foram se intensificando e emerge a necessidade de uma regulamentação específica, que vai dar origem a um estatuto. Certamente vocês já ouviram falar, a sigla é o ECA, correto? Que então é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele foi promulgado aí cerca de 2 anos depois, em 1990. E regulamenta justamente aquilo que vai estar lá naquele artigo 227 da Constituição. Toda a regulamentação que vai desenvolver aquela noção vai ser feita pelo ECA, tá bom? E aí, o ECA, assim como a Constituição, que é a lei maior, que é uma lei federal, também o ECA é algo que vale para todo o território nacional. Então, por isso, é assim que você vai ter acesso a ele. Ele está disponível de maneira, né, disponível para todos na internet. Pode passar, por favor. Na internet, você pode acessar, tá bom? E aí a capa, o topo do texto está assim. Nota o seguinte, lembra daqueles elementos que a gente já viu e aqui a gente vai reforçar? Olhem a identificação da origem desta lei. Olhem, o brasão da República e presidência da República, ou seja, lei federal, vale para todo o território nacional, ok? Além disso, o número de referência e a data em que ela foi criada, né? Então, é a lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, correto? Então, sempre se lembrem disso, é a lei que regulamenta os direitos de vocês, nossos alunos adolescentes, tá bom? E sempre é uma lei ordinária, notem que ela é chamada única e exclusivamente como lei, né? Não tem um outro nome aí, né? Um subtítulozinho. Ela é uma dessas leis que fazem parte do ordenamento jurídico nacional. Seguindo adiante, aí aquela ementa, né? Que é justamente
o resumo sobre o que trata o nosso ECA, que é justamente dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, né? Então, as leis, aquilo que resguarda e como a sociedade deve resguardar as crianças e adolescentes do nosso país estão aí postas, correto? E, olhem só, lembra que eu já, em outras aulas, já chamei a atenção de vocês para essa expressão aí, e dá outras providências? Normalmente, esse tipo de expressão serve para tomarmos cuidado, porque, às vezes, tem alguns artigos ou alguns incisos que podem ser polêmicos e que são disfarçados aí dentro de leis que têm grande aceitação popular, né? Então, além do estatuto, dá outras providências. Então, sempre que nós olharmos uma lei que tem esse tipo de expressão na ementa, devemos ficar de olho, ok? E olhem só, o preâmbulo, que é justamente o parágrafo introdutório, toda lei tem, o ECA não seria diferente. O presidente da República, né, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. E a partir daí virão os artigos, incisos, parágrafos, se for o caso, as alíneas, que vão tratar da regulamentação, correto, do nosso Estatuto para as Crianças e Adolescentes do Brasil, tá bom? E aí, então, vamos conhecer alguns dos artigos, os primeiros artigos do nosso ECA. O que ele traz para nós? Então, primeiro, o ECA, ele define legalmente qual que é a faixa etária que compreende a infância e a adolescência. Você sabia, então, que essas fases da vida são definidas por lei no nosso país? E está lá, né, nos primeiros artigos. O artigo 1º diz: esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Seguindo adiante. O artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até os 12 anos de idade incompletos, né? E a adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Você aí, está na fase da criança ou de ser criança ou de ser adolescente? Faça o cálculo. Se você tem um irmão que tem ali 11 anos e 6 meses, ele ainda é criança, tá bom? Porque são os 12 anos incompletos, tá? Mas se ele tem 12 anos ou mais até 18, ele será considerado adolescente para os efeitos desta lei, tá bom? Então é assim que nós definimos essas faixas etárias e essas fases de vida do ponto de vista legal. Claro que do ponto de vista biológico, da maturidade, né, de cada um, essas fases vão variar. Tem crianças que entram para a sua adolescência, biologicamente falando, mais cedo, algumas um pouco mais tarde, mas aqui, como é um texto legal, a demarcação é feita para fins de melhor definir, né, de melhor direcionar as estratégias, e aqui é o que a lei define, tá bom? Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, são situações específicas que não cabem aqui fazer essas observações, mas existem alguns casos especiais em que o estatuto pode ser empregado, pode ser alongado para pessoas ali entre 18 e 21 anos. Mas, de uma maneira geral, criança e adolescente estão naquelas faixas de idade que estão ditas no artigo que nós acabamos de ler, correto? Então, agora você já sabe se você é criança ou adolescente, certo? Vamos avançar. Qual é o segundo ponto importante que o ECA delimita, regulamenta, vamos dizer assim? O ECA reitera que todas as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos que os demais seres humanos. Então, de repente, se alguém pensa que a criança ou o adolescente tem menos direitos, está enganado. Eles têm os mesmos. E aí, incluindo-se um reforço. E por que o reforço? Porque eles são os seres em desenvolvimento, né? Então, para além daqueles direitos que todos os seres humanos já têm, que já são resguardados a todos os seres humanos,
crianças e adolescentes têm o reforço justamente para resguardar essa fase do seu desenvolvimento, em que eles estão em formação, para que essa formação seja plena, né? E que seja garantida ali todo o esforço para que a próxima geração de adultos seja a melhor possível. Então, é cuidar da geração que está se formando para que tenhamos sempre adultos que são ativos socialmente e que possam contribuir, né? Então, crianças e adolescentes devem receber uma proteção. É um reforço aí nos seus direitos, ok? E a gente pode observar isso a partir do artigo 3º. Olha só o que diz o nosso artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. E aí, parágrafo único, né? Ainda dentro do artigo 3º. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, os direitos que estão postos no ECA, eles são para todas as crianças e adolescentes do território brasileiro, não importa em que lugar do Brasil nasceram, qual é a religião que professam, não importam qual é a classe social, né, qual é a situação econômica da família na qual esta criança nasceu. Esses direitos são igualmente aplicados a todos, ok, gente? Então, essa é a noção que a gente tem que ter, tá bom? Que é um conjunto de regulamentação aí para reforçar a proteção de crianças e adolescentes. E qual é o terceiro ponto interessante a destacar aqui com vocês sobre esta lei? Olhem só. O ECA diz que as crianças e os adolescentes são prioridade. Ou seja, a família, mas não apenas a família, a sociedade e o Estado têm o dever de garantir o bem-estar, né? Então, a família vai ser ali a primeira barreira de proteção, vamos dizer assim. Mas não apenas, tá? Todas as pessoas ao redor, os adultos, né, que estão ali de alguma forma ao redor desta criança, e também o Estado, através dos seus dispositivos, tem igual dever de zelar e proteger crianças e adolescentes, tá bom? E aí a gente começa a perceber isso, a ler isso, a partir do artigo 4º. Olha o que nós temos no artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E o parágrafo único deste artigo 4º, a garantia de prioridade compreende. Então, o que significa garantia de prioridade? Temos aí a linha A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude. Então, lembram-se daquela situação de que há um reforço, né? Que crianças e adolescentes têm todos os direitos de todos os seres humanos e mais um reforço. E a gente enxerga esse reforço justamente aí, nessas preferências que devem ser dadas
há legislações, há investimentos que estão aí direcionados aí ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, né, para assegurar aqueles direitos básicos que a gente já viu ali, né, ao estudo, à alimentação, à segurança e assim por diante, né? Então, toda essa questão da preferência tem a ver com isso, tem a ver com esse processo de ter o reforço na proteção ao desenvolvimento dessas pessoas, né, das crianças e dos adolescentes. E um quarto elemento a destacar, que é extremamente interessante e importante de ser comentado. O ECA também garante que nenhuma criança ou adolescente poderá sofrer negligência, ou seja, desatenção, descuido, discriminação, que é o preconceito, exploração, violência, crueldade ou humilhação. Também garante a você, no caso criança e adolescente, o direito de ser educado sem o uso de castigos físicos nem degradantes, tá bom? Então, o artigo 5º vai destacar isto para nós. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, né? E o artigo 6º vem para complementar esse entendimento. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então vejam, gente, que nestes primeiros 6 artigos do ECA que nós comentamos aqui e lemos quase que na sua integridade, né? Fizemos aí algumas supressões, mas os elementos mais importantes dos textos dos artigos foram mantidos. Por quê? Para que você possa, se você nunca teve a oportunidade de ler esse texto, para que você possa efetivamente conhecer qual é a lei, então, que resguarda os direitos, entender como é que se delimita legalmente a fase de infância e a fase de adolescência e compreender o porquê que crianças e adolescentes têm essa proteção a mais, essa proteção extra nesse processo de resguardo, de aumento da manutenção dos seus direitos, né? Então, tem ali uma preferência no recebimento, vamos dizer assim, na recepção de recursos para o desenvolvimento de projetos. Tem ali mais algumas preferências de atendimento, conforme nós vimos. Temos ali a indicação de a idade de criança, idade de adolescência. Temos ali a indicação de que é dever de toda a sociedade, não apenas da família, né? Mas é da sociedade como um todo e do Estado, esse processo de proteção. E entender por quê, professora? Por que tem que ter toda essa regulamentação? Porque, gente, se não tiver a regulamentação, as ações ficam soltas, cada um vai para um lado, né? Cada estado faz uma coisa, cada cidade faz uma coisa. É necessário ter regulamentação para que os investimentos sejam melhor direcionados e para que as ações sejam alinhadas, porque senão cada um faz uma coisa e no final aquela ideia de proteção integrada, de proteção aumentada, acaba se perdendo. Porque no final das contas o que se quer é o quê? É garantir que crianças e adolescentes que estão nessa fase especial de desenvolvimento possam desenvolver-se nas suas maiores potencialidades, correto? Nas suas maiores possibilidades, para que se tornem adultos efetivamente plenos e que possam gerir a sociedade a partir do momento em que for o momento, né? Então, tudo isso, todos esses esforços têm esse foco. E vocês viram que não é uma coisa somente do Brasil, é uma preocupação que iniciou de forma internacional, com aquela declaração, aquele documento da ONU, né? Então, a partir deste documento, esse olhar especial foi voltado para essas fases especiais da vida, porque se há um tempo atrás não se entendia
que ser criança e ser adolescente eram fases específicas, especiais, atualmente a sociedade evoluiu para constituir esse pensamento, ok? Então essa foi a nossa aula na qual nós podemos observar aí algumas características desta lei tão importante para crianças e adolescentes do nosso país, não é? E assim nós encerramos esta aula.